Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live do programa Destravando a Vida com a Numerologia. Aqui você aprende justamente a destravar a vida, usando conceitos numerológicos, segredos numerológicos, estratégias numerológicas. Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou especialista em psicologia e em numerologia. E há 13 anos eu venho trabalhando com essa ciência e ajudando as pessoas a encontrarem seu rumo, seu norte, a destravarem sua vida, a melhorarem suas condições, por meio desse conhecimento que é milenar e bastante aí agora, né, se tornando bastante conhecido e apreciado. Que nós encontramos hoje em dia muita gente com muita insatisfação. E tanta insatisfação que as pessoas estão ficando perdidas, não estão conseguindo ver a luzinha no fim do túnel, não é? E vivendo uma vida que não quer. Quem é que gosta de viver uma vida que não quer? É muito difícil mesmo. Não é nada fácil a gente estar tendo uma vida insatisfatória. É muito realmente frustrante nós estarmos passando dia a dia, sem que nada aconteça e sem que coisas novas nos alcancem, e realmente não vale a pena desse jeito, não é? Portanto, a coisa mais bela é quando a gente percebe que está vivendo dessa forma e realmente procura uma forma para poder mudar essas condições. Tudo é possível para a nossa vida. É difícil aceitar aí esses momentos desafiantes, não é? Tudo saiu diferente do que a gente queria para muitas pessoas. Hoje a vida saiu completamente o contrário do que elas esperavam. Então são muitas decepções, muitas desilusões. E o que nós vamos fazer com tanto peso emocional assim, né? E a nossa vida vai indo e cada vez mais enrolada. Então, o que acontece? As pessoas não estão vendo soluções. E o que elas dizem? Elas dizem que não gostam da vida que estão tendo. Então, fica uma vidinha sem graça, não é? Por isso que se você que já está aí me ouvindo, quem vier depois, né, está se sentindo assim, com essa insatisfação, eu convido para ficar até o final, porque eu vou falar de 3 passos importantíssimos que qualquer um de nós pode dar ao alcance de todo mundo para que a gente consiga sair desse padrão insatisfatório que está nos aprisionando. Mirella. E então nós precisamos de aumentar a nossa satisfação com a vida. Isso é urgente, mas eu falo sempre, é urgente nós começarmos, porque nós precisamos de ter a noção de que a gente não consegue transformações de hoje para amanhã, né? Mas nós já podemos começar já, não é isso? Isso que é o mais importante. Eu já sugeri, tem um caderninho com o título, Caderno da Minha Salvação, Caderno da Minha Transformação. Anote aí as coisas que você entende que são cruciais para você agora, ou que falam ao seu coração, ou que pode ser uma pista ou uma porta. Anote, porque todos os dias, quando a gente tem um caderninho assim, que nós podemos consultar, sempre a gente tem uma fonte de incentivo. E muitas vezes a gente esquece lá de uma série de circunstâncias, né, de coisas que ouviu, que aprendeu, mas com o dia a dia a gente se envolve com tanta coisa que acaba se perdendo. Tenha sempre anotações. E hoje é muito importante você estar aqui para ver esse assunto, porque o meu desejo, eu falo o tempo inteiro, é isso mesmo, eu desejo, eu quero, eu posso te ensinar a destravar a sua vida com esse conhecimento milenar que é a numerologia. Então, cada vez que você vem aqui e me ouve, você está tendo uma oportunidade de destravar a sua vida por meio desse conhecimento que é muito legal, né? E aí, você participando sempre e ouvindo sempre, você vai formando na sua mente um conteúdo, né? Você vai formando ali um corpo de conhecimento, de ensinamento que te favorece começar a acertar. Então, essa é a parte mais importante, por isso, vocês devem sempre estar ouvindo a mim e a todas as pessoas que trabalham com autoconhecimento, porque é da maior importância que a gente tenha as pistas adequadas, né? Não adianta ficar batendo a cabeça, pulando de galho em galho, escolham
quem pode fornecer pistas de autoconhecimento, caminhos de autoconhecimento, porque a chave para a gente sair da insatisfação, né, é o autoconhecimento, a chave para destravar a vida. Então, eu estou aqui, não é, com o meu trabalho de procurar ensinar a quem se interessar, porque a pessoa precisa se interessar naturalmente, a vencer essas dificuldades, essas insatisfações. Definitivamente, isso não é balela. A gente só não resolveu ainda porque não sabe como fazer. E quando a gente aprende a fazer, as questões, elas vão sendo trabalhadas e resolvidas para sempre. Porque à medida que você aprende a fazer algo, você já aprendeu, então é só aplicar na sua vida inteirinha. Se você aprende a dirigir um carro, você a vida inteira vai saber dirigir, né? A gente brinca que ninguém esquece como que anda de bicicleta. A mesma coisa no autoconhecimento, quando a gente adquire, né, as pistas certas, as informações certas, a gente definitivamente, para sempre, vai saber lidar com as nossas circunstâncias. Então, vocês devem desejar ter conhecimentos assim, porque esse tipo de conhecimento vai libertar vocês. Por isso que essa aula hoje, como todas elas, são uma grande oportunidade para você ir armazenando esse entendimento aí dentro de você, para que ele cresça e ele floresça, não é, a partir de então. Isso é a coisa mais importante. E no caso aqui nosso, que a gente trabalha com a numerologia, a gente fala dos seus números pessoais, que você precisa conhecer seus números pessoais, que eles representam os potenciais que você tem, os seus talentos, os seus dons, os dons com os quais você nasceu, e que você precisa saber administrar, porque sem administrar não é possível ter sucesso com eles, porque a gente erra muito durante a vida, dependendo da quantidade do potencial, que às vezes a gente tem o mesmo potencial duplicado, triplicado, e nós não entendemos isso e fazemos demais muitas coisas e o resultado é sempre uma queda ali na frente. Então, nós precisamos ter informações sobre nossa pessoa, sobre como nós funcionamos, não é? E o meu trabalho, ele é comprometido com o seu crescimento. Eu não sou uma pessoa que estou aqui na minha vida para brincar com a vida de ninguém. Uma coisa que eu aprendi muito cedo é ser cuidadosa com esse trabalho que eu faço e com a pessoa que chega. Assim, nós precisamos de entender que a nossa vida é responsabilidade nossa e que nós precisamos saber dirigir todos esses potenciais que estão dentro de nós, porque senão, como a gente capota um carro, como a gente sofre acidentes com um automóvel, a gente também sofre acidentes com as nossas vibrações numéricas, que são os nossos potenciais, porque tudo é energia. E se a gente não souber dirigir essa energia, nós podemos dar um nó nas nossas pernas, não é? Então, eu gostaria sempre, né, de estar dando a vocês a noção da profundidade, que é esse tipo de conhecimento que a gente agora está trabalhando com ele. Porque se a gente quiser resolver nossa situação, nós temos que entender esse lado nosso e fazer as coisas de forma consciente, né? E cada número que está no mapa numerológico de alguém está dando a orientação perfeita para a pessoa trabalhar naquela direção. E acho que nós precisamos compreender, né? E aí, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, por favor, deixem aí no chat, vamos trocar ideias. Não saiam daqui com dúvidas, isso é da maior importância. E também compartilhem, porque quanto mais pessoas da sua convivência, do seu contato, aprender as mesmas coisas que você, isso aí gera entendimento no seu meio. Todo mundo cresce junto. É muito difícil quando a gente está ampliando a nossa consciência e quem está do lado não acompanha. Nós não somos entendidos e nós não somos apoiados, porque se todo mundo entende e entra no ar, como a gente fala, tudo vai muito mais rápido. Então, eu respeito quem não quer saber nada disso, realmente não tem problema, não vou forçar, não estou falando para vocês forçarem. Mas qual que é o problema de convidar, né?
Quanto mais gente se conscientizar das suas circunstâncias e da maneira de resolver, melhor. Então, meu desejo é que vocês saiam hoje compreendendo quais são os 3 passos para você conseguir aumentar a sua satisfação com a sua vida. Isso é muito importante. Gratidão pela generosidade de doar suas informações e sabedoria. Então, Ione, todas as pessoas que adquirem um conhecimento, elas têm a obrigação moral de passar adiante, né? E eu especificamente tenho um potencial, um dos meus números, ele me incita a aprender e a ensinar. Então, eu não faço mais nada do que a minha obrigação, além do que é um grande prazer para mim. Então, unindo o útil ao agradável, todo mundo sai ganhando, né? E outra coisa, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, eu sou, no final das contas, a maior beneficiada disso tudo. E quanto mais eu aprendo, mais eu posso ajudar, né? Então, eu tenho aqui esse convite permanente, né? Para vocês estarem sempre participando comigo, porque uns ajudam os outros. Se você me empresta seu ouvido, eu tenho o maior prazer de dar as minhas palavras. E eu espero que elas sejam úteis e construtivas com toda certeza. Então, eu caio na pergunta clássica, o que você prefere, né? Continuar na mesma vidinha de sempre, cheia de insatisfação, ou me ouvir aqui e anotar um monte de coisa e realizar alguns procedimentos que vão fazer você subir na sua vida, né? Sei que você investiu muito e é muito decidida. Eu invisto tudo na minha vida, os meus investimentos básicos são na minha educação e no meu, como a gente fala, no meu crescimento interior. Isso é a coisa que todo mundo deveria fazer, né? Então, isso é muito gratificante, sabe? Então, a pergunta é, a vida é feita de escolhas, o que você quer para a sua vida? Nós temos que definir muito claramente o que nós queremos para a nossa vida, porque senão nós nos perdemos rapidinho, sabe? Quando a gente não tem uma decisão forte, o que eu quero para mim, tudo o que acontece pode me desviar do meu caminho. Um dos motivos de grande insatisfação hoje realmente é esse, né? Pessoas que desviam do seu caminho porque as tentações do mundo são muito grandes e nem tudo que o mundo nos oferece é uma coisa que vale a pena ou que faça bem à nossa pessoa, à nossa saúde, à nossa integridade. Portanto, todas as insatisfações, né? Se a gente pegar uma lista de insatisfações, todas elas vão estar ligadas, né, com a gente fazer coisas que não deveria estar fazendo e deixando de fazer coisas que deveria estar fazendo. Compreender isso é muito importante e definitivo. Então, o que acontece? Eu aqui na minha experiência, né, eu me formei em 1976, olha aí quantos anos já tem, né? Sinto verdade nas suas palavras, são profundas. Então, Aline, um dia eu aprendi um ensinamento muito importante. O ensinamento dizia assim: homens, todos os problemas se devem à falta de sinceridade. E eu fui meditar sobre aquilo, sabe, porque o ensinamento não falava. O problema de dinheiro é falta de sinceridade. O problema de saúde é falta de sinceridade. O problema de relacionamento é falta de sinceridade. Não especificou nenhum, abrangeu a todos. O problema do homem é a falta de sinceridade. Todos os problemas se devem à falta de sinceridade. Então, eu ouvi isso, eu ouço, mas eu trabalho em cima disso. Eu não ouço só e pronto. Eu não leio só e pronto, eu vou raciocinar a respeito, né? Nas redes sociais tem esses programas, numerologia até grátis, mas fiz por curiosidade e vi as respostas são as mesmas. Não é de verdadeiro o que é dito. Desculpa colocar esse assunto. Eu não acho problema nenhum você colocar, e eu acho que você deve colocar mesmo, né? E todas as respostas, com certeza, se você fez a mesma pergunta, as respostas vão ser as mesmas sim. Porque um número é um padrão. E se esse número repete na vida de todo mundo, o conselho é o mesmo. A energia é a mesma, a faixa vibratória é a mesma. Então, não fique muito assustada com isso, tá? Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo aqui um mapa numerológico e o destino da pessoa é igualzinho ao meu.
sem tirar nem pôr todos os números. Então, o que eu falar para mim, eu posso falar para ela, porque é igualzinho. Nasceu no mesmo dia que você, no mesmo ano? Não, mas pelos cálculos numerológicos, o destino dela é igual ao meu, os ciclos, tudo direitinho. Então, muita gente vai pegar coisa repetida, o que serve para um, serve para outro. Porque são 9 números, né? Então, dentro de 9 números, quantos milhões de pessoas existem, quantos bilhões de pessoas, então você verá realmente muita informação parecida. No entanto, dentro da vida de cada ser humano, as informações que são parecidas, mesmo assim, elas vão dar resultados diferentes. Porque não existe um perfil inteirinho igual ao outro. Não é? Então, eu peguei essa pessoa com um destino igual ao meu, um programa de vida igual ao meu, mas o ser dela vibra numa outra faixa, o sonho dela é o outro, o propósito dela, o propósito é outro e a maneira de se colocar na vida é outra. Então, as pessoas vão ser parecidas, mas nunca serão iguais. E uma aprende com a outra com toda certeza. Então, muito importante a gente esclarecer essas coisas para quebrar, não é, os mitos e para também esclarecer as dúvidas. Troquei nomes, datas, respostas eram a mesma. Quando talvez pega um programa que é automático, pode ser que aí tem uma coisa programada ali para dar qualquer resposta, né? É diferente do meu trabalho que eu faço 1 a 1. Então, dá para entender? Agora, nós podemos juntar pessoas e trabalhar os mesmos números, porque os mesmos números, eles são os mesmos, são 9. Tem mais o 11, tem mais o 22. Então, as diferentes combinações, para cada pessoa que haverá a diferença. Então, todo mundo chega para a consulta com uma espécie de insatisfação ou muita insatisfação. Naturalmente, cada pessoa que chega quer dar um jeito aí, né, na sua vida. E elas, por exemplo, né, questão de relacionamento. As pessoas, quando começam a se relacionar, elas não sabem fazer combinações umas com as outras. Elas vão se relacionando e não discutem, eu gosto assim, você gosta assim, essa coisa que eu faço, essa que você faz. Vamos resolver aqui essa questão de sair, se está sempre junto, se não está. Não tem combinação. Quem não combina nada vai ter problema, então vai estar sempre insatisfeito, né? E assim, nós precisamos de nos alertar que a gente precisa ter definições em nossa vida, né? Então, por isso que é importante não ficar pegando conhecimento picadinho e querer resolver a vida, porque teve uma aula que um ensinou a ver qual que é a missão, aí o outro ensinou qual que é ver o nome. Então, quem eu sou? Vale, ajuda, mas não resolve. Porque a gente tem que vibrar o destino, tem que vibrar quem é, tem que vibrar a dificuldade, tem que vibrar o sonho, tem que vibrar a expressão, tem que vibrar de todas as formas. Então, você tem que ter um conjunto, sabe? Então, eu gosto de esclarecer essas coisas, porque as pessoas pensam que numerologia é uma coisa mágica, não é não. Isso é tão profundo que vocês não entendem. E por ser tão profundo e dar pistas certas, é que a gente tem que ter responsabilidade de não ficar passando conhecimento picadinho que não vai resolver a vida da pessoa. Né? Eu acabei de dar o exemplo, eu peguei o mapa hoje igualzinho ao meu na parte do destino, nosso programa de vida é igualzinho. A idade é diferente, naturalmente as etapas vão acontecer em anos diferentes, mas é a mesma coisa. Então se é furado. Não, não é furado, cada um é um no seu dia, na sua hora, os números, as posições que estão lá também vão variar, né? O que é importante? É cada um poder ter acesso aos seus números por completo. Aí sim você vai entender a sua vida e como conseguir destravar. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? É muito mais complexo, mas é uma clareza que você não tem dúvida. É complexo para o leigo que ainda não se enfronhou e não entendeu como que funciona aquilo ali. Para a gente que já está trabalhando há algum tempo, né, a gente olha o mapa, a gente já vê a pessoa, já vê a dificuldade dela, já sabe aonde que ela está encrencando, porque com certeza ela não vai estar fazendo aquilo, mas vai estar fazendo aquilo demais, aquela outra coisa. Então, é um diagnóstico tão claro, sabe? É muito legal mesmo, tá? Aí,
voltando aqui aos tipos de insatisfação, né, que as pessoas têm por causa de tanta distração, de tanta tentação, nós desviamos do nosso mapa numerológico, do nosso destino, a todo instante. Cada vez que a gente desvia, a gente tem uma perda. Por isso, de perda em perda, chega um momento que nós temos situações de desespero, nós temos situações de depressão, nós temos situações de pânico, né? Tudo isso porque a gente está fazendo errado. Então, eu vejo todo tipo de prejuízo acontecendo, prejuízo de dinheiro, prejuízo de tempo, né? Prejuízo de coisas, de oportunidades, sabe? De amizades. A gente perde amizades, perde amores, perde dinheiro, perde a paciência, perde tempo, perde tudo. Por quê? Porque não está sabendo dirigir as nossas potencialidades, porque isso ninguém nos ensinou. A gente teve muitos ensinamentos, mas não com essa profundidade. Por quê? Por exemplo, os filhos nascem, é comum as pessoas acharem que tem que criar todos os filhos da mesma forma. Esse é um grande erro, porque os filhos são diferentes. Como é que você pode criar da mesma forma, não é? Um precisa de mais liberdade que o outro gosta de sossego, de privacidade, o outro gosta muito de agitar, de movimentar. Você tem que criar cada um de acordo com a sua personalidade. O autoconhecimento é importantíssimo para nortear nossas vidas. O mapa é de grande valia. Exatamente. Exatamente. Porque se eu vou, por exemplo, amanhã cedo pegar o meu carro e fazer uma viagem para uma localidade que eu nunca fui, eu vou precisar de um mapa. Hoje a gente tem a facilidade do GPS, que não deixa de ser o mapa, né? Então ele vai me guiando. Só que a nossa vida pessoal, a gente tem um mapa, mas a gente não se guia por ele. Então a gente vê tanto prejuízo que a gente tem, não tem como estar satisfeito com tanta coisa acontecendo na nossa vida, não é verdade? Aí o que acontece? As pessoas acabam caindo aqui eu estou olhando minha colinha, tá, gente? As pessoas acabam caindo na agressividade, na briga, né, na depressão. Dá para viver assim? De bate-boca, de xingamento, de desentendimento? Não tem como, né? E dá para viver sem alegria, sempre na tensão, na insatisfação? Não dá, não é? Então, meu desejo é mostrar para vocês que há um jeito melhor da gente se conduzir na vida, que é seguindo o nosso mapa, né? Numerologia fala de pessoas, vida ou elos passados, concluir nossa etapa. Então, a numerologia, ela supõe que houve vidas anteriores à nossa, seja nossa ou dos nossos antepassados. Então, isso é inegável, porque a gente tem pais, a gente tem avós, tem tataravós e por aí vai, né? Bisavós, tataravós. Então, existe realmente mapas passados e muitas pessoas, elas vivem de forma desarmoniosa, geram circunstâncias e elas não conseguem curar essas circunstâncias e se equilibrar antes de falecer. Então, é muita mente, né? Porque morre o corpo, mas a mente fica. O nosso astral não morre quando morre o corpo. Esse astral, para ele não precisar haver renascimentos, ele teria que ser curado, né? Mas como esse astral não é curado, ele precisa de nascer outra criatura para pegar aqueles pontos, né, que pessoas não resolveram e resolver, que é o único jeito de zerar aí os problemas da humanidade. Então, cada um de nós precisa entender que tem que corrigir esses defeitos que nós já nascemos com ele. Nós não nascemos perfeitos, não. Nós nascemos com um código genético cheio de coisinha para curar. E se a gente curar, aquelas coisinhas do código genético, elas desaparecem, né? Elas se transformam. Isso a ciência hoje está mostrando, né? O que acontece quando as pessoas chegam? Primeiro elas expõem a situação delas, né?
E o médico, o terapeuta, o psicólogo, enfim, aqueles que são os cuidadores, né? Eles vão escutar, vão fazer muitas perguntas, e toda essa conversa ajuda a clarear a questão do paciente, não é? Então, eles fazem um diagnóstico. O numerólogo também faz um diagnóstico das pessoas, com base no seu mapa, né? Agora, vamos pensar em você, na sua pessoa, como que você pode se ajudar? Então, agora que nós vamos ver os passos para você ver como que você vai curar a sua insatisfação. E outra coisa, quanto mais a gente amadurece, mais a gente dá certo com as pessoas. Então, quando começam as encrencas, isso só quer dizer que a gente está fora, que a gente está imaturo. Então, olha quanta coisa a gente tem que avaliar, não é? E a gente tem que olhar para nós com essa simplicidade, esse carinho de ver que nós não estamos ainda perfeitos. E nós estamos aqui justamente para ver em que pontos que a gente está pisando na bola. Por quê? Porque a gente não sabe quais são os pontos que a gente tem que realmente estar se aperfeiçoando, né? Não é bom ver assim? Então, vamos lá. Para a gente acertar e resolver as nossas insatisfações, nós precisamos dar 3 passos. Qual que é o primeiro passo? Olha, sem que a gente pare um pouquinho e faça silêncio, né? A gente não vai conseguir se escutar. Então, qual que é o problema das pessoas hoje? Muito grave. Um deles é não olhar para si mesmo, não analisar suas circunstâncias, seus comportamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de ver. Todo mundo se acha vítima, todo mundo acusa os demais, né? Ele que não presta, ela que não presta, ele que é sem educação, ela que é sem educação, ele que é isso, ela que é aquilo. Ah, eu tô assim porque ela fez assado, eu tô assim porque ele fez assado. Isso tudo é mentira. Sabe? A vida tem circunstâncias e todos somos imperfeitos e ninguém querendo se aperfeiçoar. Aí começam os relacionamentos e as encrencas chegam rapidinho. Sejam relacionamentos afetivos, sejam relacionamentos de trabalho, sejam relacionamentos sociais. Começou a haver relacionamento, a encrenca chega. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, além de serem diferentes, são imaturas. Elas não conseguem aceitar as outras pessoas como são, não conseguem aceitar nem a si próprias, não conseguem perceber suas imperfeições e estão sempre acusando os demais. Então, o primeiro passo que você quer acabar com sua insatisfação, você entrar para o seu quarto e ficar lá se analisando circunstâncias da sua vida, quem falou o quê, quem respondeu como, o que gerou uma coisa que eu disse na outra pessoa, o que a outra pessoa disse que gerou isso em mim, para a gente ir observando que flechas a gente tem que parar de lançar, não é? E que flechas a gente tem que parar de receber também, sabe? Assim, enquanto nós não tirarmos o tempo diário da nossa vida para analisar o que eu ando falando, o que eu ando fazendo, como que eu ando reagindo com as coisas das pessoas, porque eu posso estar reagindo com imaturidade, e no geral eu posso estar julgando, criticando, condenando só ao outro, a mim não. Ou se eu for muito inferiorizada, eu vou achar que eu sou péssima, que eu não sirvo para nada, que ninguém gosta de mim. Então depende do papel que a gente vai querer escolher, não é? Se nós não nos conscientizarmos de tudo isso que a gente faz, nós não resolvemos, nós não vamos sair da nossa insatisfação de jeito nenhum, tá? Então, nesse cantinho seu, você tem que fazer um trabalho interno, você tem que anotar suas queixas, suas frustrações, seus bloqueios, né? O que gostaria de estar fazendo que não está, por que você permanece desse jeito, o que te impede de tomar atitudes. Você precisa se conscientizar das suas dificuldades, dos seus defeitos, né? Também das qualidades. Tem que analisar como que você se relaciona, tudo isso. Então, como que você pode melhorar a sua existência se você não percebe que você erra todos os dias e só acusa os demais?
E isso é assim, bate e volta, porque todo mundo faz isso, não é? Então, depois que você fez esse trabalhinho aí, que a gente tem que fazer todo dia, meu dia hoje, como que foi meu dia hoje? Eu fui bem no relacionamento? Nossa, eu falei isso para aquela pessoa, será que eu peguei pesado demais? Será que eu não poderia ter sido mais calma? Nossa, perdi minha cabeça hoje. Sabe, essas coisas, todas a gente tem que fazer aí a cariação conosco mesmo, né? E aí vem o segundo passo, sabe? Que é criar um plano para você resolver a sua vida e acabar com a sua insatisfação. Então é agora que eu tenho que ser muito clara com você e muito objetiva. Agora eu tenho que pegar no seu pé, né? Porque fazer um plano, você tem que entender que plano é esse que você vai fazer. Porque se você for fazer um plano baseado em tudo que você pensa de errado, o seu plano não vai servir para nada. Não é assim? Então, você tem que ter uma assessoria para fazer um plano bom. Ó, não tem nenhuma empresa que não tenha assessores, tá? Empresas que dão certo, elas são muito bem administradas, elas se debruçam em cima de problemas que dão errado para achar a causa e debruçam em cima de estratégias, de possibilidades de resolver cada circunstância, senão não tinha nenhuma empresa em pé. Agora, o ser humano está aí, todo mundo caindo aos pedaços porque não faz isso. Então, eu tenho que pegar no seu pé, porque a hora de você construir um plano, você vai construir um plano cheio de defeito, que é o que a gente sempre tem feito, repetindo sempre mais do mesmo. Ah, eu juro que não faço isso nunca mais, no outro dia já está fazendo. É assim mesmo? É assim mesmo. Mas no outro dia já está fazendo, mas não se deu conta. Aí, continua repetindo, quando vê, fala, não adiantou nada meu plano. Então, gente, aqui é que eu entro, né? Porque o terceiro passo, você precisa de assessoria. Você precisa de ajuda. Não adianta ficar aí na internet buscando fazer numerologia gratuita, não, porque não vai te resolver. Só vai encher sua cabeça de minhoca, te dar um pedacinho de conhecimento que não resolve sua vida por inteiro. Então, se você, porventura, tem curiosidade com esse aspecto, com essa ciência, com esse conhecimento, vá a fundo, mas pega alguém, né? Como eu faço aqui com o meu trabalho, estou te mostrando com muita sinceridade como é que tudo isso funciona, porque eu não quero enganar ninguém, muito ao contrário, né? Nós precisamos de resolver a situação humana o mais depressa que a gente conseguir, sem ter pressa, mas entendendo que a coisa está urgente. Precisamos começar agora. Se eu não começar agora, eu estou retardando muito, porque eu, como falei na semana passada, se você quer uma plantação de eucalipto, você planta hoje para colher daqui 7 anos. Mas se você deixar para plantar daqui 7 anos, você vai ter daqui a 14. Isso que a gente tem que ter pressa para começar, tá? E para começar certo, né? Então, são coisas que a gente tem que estar mostrando a vocês para que vocês possam acertar e parem de ser enganados por essas coisas aí que não levam a nada. Não é? Então, se a gente não tem a sabedoria suficiente para iniciar uma coisa, ela vai dar errado. Então, não adianta você, com o conhecimento que você tem, que não está te resolvendo, fazer um plano para a sua vida. Você tem que ter uma assessoria. Então, o terceiro passo é você buscar ajuda, né? Pode ser com o profissional da numerologia, da psicologia, não importa. O meu eu sou psicóloga e numeróloga. Essas duas coisas deram muito certo. Porque que acontece? A pessoa olha os números dela e ela pode ter lá um monte de coisa emocional para resolver. Eu tenho preparo para ajudar, não é isso? Mas e quem não tem preparo para ajudar? Como vai fazer? Assim, é preciso que a gente saiba, né, que tem que ter orientação correta. Então, se a gente busca ajuda, a gente precisa de buscar ajuda no conhecimento, né? Buscar ensinamentos que nos ajudem a transformar a nossa vida. Porque não adianta a gente bater a cabeça com coisa que não vai transformar a nossa vida. Então, se eu não estou sabendo para que lado vou, se eu estou completamente insatisfeita, porque eu não sei o que eu faço. Eu não estou sabendo dirigir minha vida. Eu preciso de orientação correta, não é? Aí a gente precisa de livros, a gente precisa de cursos, a gente precisa de terapias, a gente precisa de aulas,
né, de eventos que nos mostrem aspectos de crescimento interior. E se não tiver crescimento interior, vai continuar batendo cabeça o resto da vida, porque você não conhece o que te anima, você não entende o que te anima, que energia que é que você está tendo que consertar, que está fazendo errado, não é isso? Então, o que eu quero da minha vida? Eu quero ensinar pessoas a destravarem a vida delas, a buscarem entendimentos de como podem fazer para sanar suas dificuldades. E é nisso que eu me especializei e é isso que eu oferto para vocês, né? Porque com a numerologia as coisas vão mais rápidas. Eu notei isso no meu trabalho, né? Porque uma sessão, né, consulta numerológica, por exemplo, que gasta aí 1h30, assim, uma sessão de psicólogo, 50 minutos. Não dá para nada, né? Então, com 1h30, você tem um tempo que dá começo, meio e fim. Costuma que uma consulta a pessoa fica feliz por muito tempo, abastecida, porque ali ela teve um entendimento que vai dar uma transformação na vida dela, né? Então, com a numerologia vai mais rápido por isso, porque a orientação é certeira. Se vem com problema de relacionamento, eu vou lá olhar no mapa, eu sei que o relacionamento devia ter acabado, não acabou, está lá no mapa. Ou ela devia ser livre naquele relacionamento, mas ela não é livre, ela é amarrada, ela não pode fazer o que ela quer, não pode ser independente. Então, tá ali direto, é só olhar e ver e tratar do assunto. Não precisa de ficar aquela conversa de anos e anos para poder um dia a pessoa falar, quer saber, eu não sirvo para ficar casada. Só se cada um morar no seu canto e eu poder fazer o que eu quiser. Então, é uma pessoa que veio para ter relacionamento com liberdade, ela não dá conta de ficar grudada. Então, ela só pode se relacionar com quem tem o mesmo temperamento, porque o outro não vai aceitar. Então, dentro de um mapa numerológico, a gente vê todas essas coisas. Né? Você vai ver a pessoa tá lá batendo cabeça com a profissão e ela está fazendo coisa completamente errada para a vida dela. Não vai dar certo nunca. É só olhar que vê. Então, olha que coisa mais simples. Então, qual que é o meu conselho? Os 3 passos são esses. Entra para o seu quarto, analisa a sua vida, tira as suas conclusões, né? Vê onde que você está batendo sua cabeça, o que está errado. Segundo passo, começa a fazer um plano, não é? Agora, esse plano, o 3º passo é busca orientação. Porque se você for fazer o seu plano com a sua cabeça, você pode acertar, mas não vai acertar inteiro. Porque se você não mudar o que você pensa, não entender o rumo que você vai seguir, não tem jeito, né? Ah, Cristina, mas eu não tenho condições para isso, eu não posso pagar a consulta, eu não posso fazer meu mapa. Ah, tá, então, eu até entendo, porque hoje em dia está todo mundo com muito problema financeiro mesmo, né? Mas nem à toa que está com problema financeiro, sabe? A gente briga, sabe? Xinga, e fica de mal, e de mau humor, e dá chute, dá patada, e bate. Enfim, todas essas coisas do tempo hoje, olha, esse caminho aí é o da perda financeira. O caminho do dinheiro não é esse, não. Então, a gente está no caminho errado. Você quer ter dinheiro para fazer a sua consulta? Então, você começa a aprimorar seu jeito de ser, cuidar da sua palavra, ver o que você anda falando, né? E outra coisa, você tem que pôr prioridades na sua vida. Eu, Cristina, você não me vê caindo do luxo, nem de penduricalho, nem de nada. Eu gasto meu dinheiro com o meu crescimento interno. Eu aplico em cursos, em livros, em aprendizagem, né? Está certo? Então, por isso que alguém fala aí de vez em quando, nossa, eu gosto da sua orientação, você fala com profundidade. Por quê? Porque eu estou sempre vasculhando, né, a origem das coisas, a alma das coisas, enfim, sabe? Então, a gente precisa falar essas coisas porque não é à toa que a gente está sem dinheiro, sem tempo, sem paciência, sem apoio, porque a gente está vivendo errado, né? Mas ponha prioridades na sua vida, para dinheiro, para tempo, tudo isso é prioridade. Tem gente que fala assim, ninguém me apoia. É você que tem que se apoiar, tá? É você que tem que se apoiar. E muitas vezes a gente caminha sozinho mesmo, fazendo o próprio esforço. Porque se você for ficar esperando apoio, pode ser que nunca você terá. Então, vamos começar sozinhos mesmo, do jeito que a gente consegue, né?
Então, é isso. Se seu coração te pede para achar um caminho que funciona de verdade, me escuta aqui, né? Me escuta aqui, porque eu estou te alertando, tá? Entenda que você precisa apenas colocar na sua vida todas as coisas em ordem de importância, sabe? A gente põe ordem de importância, põe prioridades, troca futilidades e vaidades com coisa que te constrói, não é? Quanto que a gente gasta aí com bebida, com cigarro, com um monte de coisa que nem faz bem à nossa saúde, e a gente não pode pagar um psicólogo, hein? Não pode pagar um numerólogo, mas gasta com tinta no cabelo, né? Com um pacotinho assim que vem esmalte, vem não sei mais o que, batom, não sei mais o que. Nada contra a vaidade. A beleza é fundamental, mas olha, a gente tem que pôr um equilíbrio, tá? Porque não adianta você estar belo por fora e por dentro tá morrendo, tá infeliz, tá triste, não tem um sorriso no rosto, não tem um olhinho brilhando de contentamento, né? Hein? Vamos pensar nessas coisas, gente, sabe? Porque se a gente não pensa nisso, a gente nunca vai buscar. Então, se você quer acabar com as suas insatisfações, siga esses 3 passos que eu te mostrei hoje. Faça seu diagnóstico com sinceridade, que é aquela horinha que você vai ficar quietinha lá, né? Quietinho, né? Crie um plano para resolver sua vida e escolha um profissional da sua confiança para te auxiliar, tá? Eu estou aqui querendo te mostrar que eu posso te ajudar a resolver suas coisas com a numerologia. Então, pensa nisso também, tá? Mapa, diferença em 6 meses, em 1 ano. Isso aqui é uma pergunta, Cláudio? Olha, o negócio é o seguinte, as transformações que a gente vai ter depende do que nós fazemos com o conhecimento que nós temos. Eu falo com a numerologia é muito mais rápido, porque a gente vai direto no ponto. Mas se você escuta aquilo ali, ou lê o seu mapa e não faz nada do que está lá, sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas você vai ficar um pouco diferente, porque você entendeu as circunstâncias da sua vida, né? Você verifica que está na profissão certa, você verifica se está vivendo a vida afetiva que está marcada lá para você viver, você verifica se você está trabalhando certo, se tem que ter sociedade ou se você tem que ser empreendedor, às vezes tem que ser uma coisa e está fazendo a outra, então tudo depende, né? Depende de cada pessoa, tá? E eu não quero aqui falar que é fazer e a vida mudar, porque isso é mentira. Qualquer procedimento ninguém muda da noite para o dia, mas te dá clareza e você pode realizar a sua caminhada com muito mais rapidez, por causa da clareza, da objetividade. Eu não quero enganar ninguém, não engano mesmo, e eu falei a verdade, né? O progresso de cada pessoa é relativo ao entendimento que ela tem, que é do conhecimento que ela recebe e do empenho que ela faz na prática dela diária, tá bom? Mais uma vez eu repito, estou te mostrando que com a minha ajuda você pode destravar a sua vida, né? Através da numerologia. Agora, para começar, né? Hoje, agora, quem ainda não começou, pode começar hoje. Todas as dicas que eu dou aqui, elas são conhecimentos de estratégias numerológicas, tá? E vocês vão reparar que numerologia é conhecimento profundo e entender que o que é verdade aparece na numerologia, aparece na filosofia, aparece em um monte de conhecimento esotérico, porque o que é verdade não muda, tá? Então, se eu falar que você tem que ser sincero ou sincero, você vai encontrar esse ensinamento em vários locais por aí. Por quê? Porque o que é verdade, tá bom? E para você começar hoje, você que ainda não começou a fazer por onde destravar a sua vida por meio dos ensinamentos que eu passo, né? Eu gosto sempre de dar o primeiro passinho, eu vou te falar. Quem não viu minha live passada, vai lá e vai ver, que é sobre o erro grave que a gente comete quando quer destravar a vida. Lá eu dei um exercício para fazer durante 21 dias, né? Então te proponho a trocar a ansiedade pela calma. Começa a fazer o exercício que eu ensinei lá. Quem já está aqui, que já começou, continue a fazer, né? E lembra, vai se lembrar
que ter intuição e não seguir a intuição é a autossabotagem, tá? Porque o exercício que eu passei lá vai despertar a sua intuição. E se você não seguir sua intuição, você está se autossabotando. Portanto, siga. Agora, entenda que saber não é fazer. A gente pensa que aprender uma coisa teoricamente, a vida já vai mudar. Não vai, não. Porque é preciso fazer o que entendeu. Porque numerologia é isso, ela te mostra lá um padrão numérico e você tem que transformar as características daquele padrão em habilidades, em comportamentos. Aí você tem conquista. Por isso que é certeiro, cada número seu te conta o que você tem que fazer. Tá? Se não fizer, não vai ter resultado. Então, o conselho de hoje para destravar a sua vida é evitar a impulsividade, né? Arrumar tempo para estabelecer decisões importantes para você. É preciso ter também mente e corpo devidamente sadios, descansados e relaxados. Hein? Olha só, né? Fazer passeios, exercícios ao ar livre, comungar com a natureza, tudo que os médicos estão indicando hoje, né? O movimento é uma lei divina. Exatamente, a vida acontece por meio de movimento. Se está com a vida travada, não está fazendo o movimento que tem que fazer. Pode até estar fazendo algum movimento, mas se não está dando certo é porque não está fazendo aquele movimento que precisa ser feito, né? E esse movimento que a gente precisa de fazer, ele é gostoso, a gente adora fazer porque é parte nossa, sabe? Então, é muito gostoso. Eu convido vocês a experimentarem, né? Agora, a questão, então, de estar no relaxamento, de conseguir relaxar, tirar as tensões do corpo, da mente, né? A equilibrar, dominar as emoções, isso te permite criar novos planos e ter ideias intuitivamente, sabe? E as ideias vão se formando aí na sua mente, fazendo com que tudo possa melhorar mais adiante, né? Então, primeiro você tem que ter uma construção interna, para depois aquilo aparecer na sua vida. Então, evite a todo custo a falta de cuidado, a precipitação, né? Se organize, descanse. Só de você colocar em prática essas coisinhas, você já vai ver sua vida melhorando, até você poder ter acesso aí, né, aos procedimentos que a gente trabalha com eles. Então, procure evitar a impulsividade, arrumar tempo para estabelecer as decisões importantes para a sua vida, tá bom? Procure se autodominar, se conhecer, né? Falar para você, menos. Você começa a gritar, você fala para você menos. Você começa a perder paciência, você fala para você menos, sabe? Isso aí é autodomínio. Canalize, né, todo o seu potencial energético para o seu crescimento. E não para os prazeres da vida. É importante ter prazer na vida, lógico, óbvio, mas as pessoas estão trocando o crescimento interno por ficar só agradando os órgãos dos sentidos. Então a pessoa emburrece, entristece e empobrece, porque ela não cresce interiormente, ela só fica no mundo material e não tem saída para o mundo material. É só aquilo lá, não tem nada mais. Então as pessoas vão perdendo aí, né, a sua integridade, vão perdendo a sua saúde e querem ter sucesso. Gastam toda a sua energia, né, para fazer digestão e para transar. E não sobra energia para lutar pela sua vida, para ter uma condição melhor. Né? Então não pode subir, não pode crescer. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a atenção. Isso dá sentido, né? A minha vida é muito importante. Obrigada, então, pela audiência de vocês.